Fala devs reflexivos, tudo beleza? Chegamos ao terceiro vídeo da série sobre Solid, essa série de conceitos que é muito importante aí para programação orientada a objetos. Com certeza vai trazer muitos ganhos aí para a construção e manutenção de software no seu dia a dia. Dessa vez nós vamos falar sobre o Liskov Substitution Principle, ou LSP. Traduzindo para o português seria Princípio de Substituição de Liskov. Esse princípio tem esse nome graças à contribuição e à publicação da Barbara Liskov nos anos 80. O trabalho dela acabou ficando bem reconhecido aí na academia e entre os desenvolvedores e acabou sendo incorporado ao Solid, quando veio a ser popularizado aí pelo famoso Robert C. Martin, também conhecido como Uncle Bob. Bom, e se estamos falando do princípio de substituição, você pode estar se perguntando que substituição que seria essa. E como estamos falando de programação orientada a objetos, já vou adiantar aqui que o LSP trata de substituição de objetos, considerando outros conceitos como classes, subclasses, tipos, subtipos, dentro de uma estrutura hierárquica. Mas vamos entender melhor sobre isso, revisando bem esse conceito e explorando alguns exemplos práticos e no código. E antes de qualquer coisa, não se assuste com o nome desse princípio e nem com as definições desse princípio. Ele pode, de imediato, aqui de início, parecer mais difícil que os outros ou mais difícil do que ele realmente é. Por isso que eu vou trazer a definição, vou trazer aqui alguns exemplos práticos para mostrar o quanto pode ser interessante, quanto esse conceito pode nos ajudar a deixar o desenvolvimento aqui um pouco mais seguro, mais robusto. Então, bora lá, bora pro vídeo! Bom, primeiro vamos revisar aqui o que diz o princípio de substituição de Liskov, o LSP. Não tem como a gente entender e aplicar bem esse princípio sem passar pela sua definição. Sei que de imediato o princípio pode parecer um pouco complicado, mas vamos por partes. Então, pela definição da própria Barbara Liskov, ela diz que se para cada objeto O1 do tipo S, há um objeto O2 de tipo T, de modo que, para todos os programas P definidos em termos de T, o comportamento de P não seja modificado quando O1 for substituído por O2, então S é um subtipo de T. Sim, eu sei que essa definição é um pouco complicada, principalmente se for a primeira vez que você está vendo esse conceito. Mas, se a gente olhar aqui com um pouco mais de calma, a gente vai ver que o que ela está tentando dizer aqui é que existem alguns critérios para determinar se o S é um subtipo de T. Isto é, o objetivo geral dessa sentença aqui, desses critérios que ela estabeleceu, é simplesmente determinar se o S ele é um subtipo de T. Ou, em outras palavras ainda, se um objeto ele pode ser considerado subtipo de outro de determinadas condições. Para tentar ajudar um pouquinho mais no entendimento dessa sentença, eu coloquei uma imagem aqui para tentar ilustrar um pouco melhor aqui sobre alguns desses conceitos. A gente tentar fazer uma releitura aqui agora, então, apenas para pegar a essência dessa frase, sem entrar em muitos detalhes para não complicar muito também, a gente pode observar aqui que ela definiu que um objeto O1 é do tipo S, o objeto O2 é do tipo T. Essa outra parte aqui ela definiu um contexto aqui, né, até um conceito meio abstrato aqui, para representar programas, né, aplicações ou até módulos, que ela chamou aqui de programas P, que foram definidos aqui em função do tipo desse segundo objeto. E ela está falando aqui que o comportamento de P, no caso desse programa, não deve ser modificado quando o primeiro objeto for substituído pelo O2 aqui, que é o segundo objeto. Sim, eu sei que ainda parece um pouco complicado esse conceito, mas o mais importante de entender aqui no momento é que esse princípio ele visa estabelecer algumas restrições e até uma validação para você saber se o tipo de um objeto pode ser considerado o subtipo de um outro objeto, né? Imaginando que você está definindo aí uma situação de herança entre uma classe e outra, você precisa ter uma forma para você validar se aquela herança realmente faz sentido ou não. Mas vamos com calma. Antes de você desistir sobre esse conceito, deixa eu mostrar aqui um exemplo que costuma ser um exemplo muito comum aqui para demonstrar o LSP, que é o exemplo do quadrado e do retângulo. A gente sabe que o quadrado e o retângulo são figuras geométricas, mas por definição, na matemática, na geometria, o quadrado é classificado como um tipo, né, um caso especial de retângulo, porque o quadrado ele é um retângulo onde todos os seus lados têm sempre a mesma medida, né? Na verdade, a gente pode falar aqui também que a base do quadrado tem a mesma medida do que a altura do quadrado, então todos os lados têm a mesma medida. Então, por definição, a gente pode constatar que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo pode ser considerado um quadrado, porque nem todo retângulo vai ter os lados com a mesma medida. Mas aí vem a questão, se a gente precisasse representar essa situação, esses conceitos, na programação orientada a objetos? Bom, então pela definição a gente viu que o quadrado é um tipo de retângulo.
E para representar esse tipo de relação, a relação do tipo E1, a gente normalmente utiliza, a gente a princípio usaria a abordagem da herança aqui da orientação a objetos. Então, para representar a relação entre esses objetos, entre essas classes, a gente teria algo desse tipo. A gente teria aqui uma classe do tipo retângulo, que seria o tipo base, e a gente teria um subtipo quadrado aqui fazendo essa herança, herdando aqui dos comportamentos da classe retângulo. Então, uma vez que a gente tem o conhecimento das definições lá da geometria de quadrado e retângulo, e também tem o conhecimento aqui da orientação a objetos, essa daqui seria uma forma bem comum da gente representar essa relação entre os dois objetos, entre essas duas classes. A gente colocaria aqui o quadrado como uma subclasse, dizendo que ele é um tipo de retângulo, que é uma superclasse. E dessa forma aqui a gente teria que os comportamentos da classe retângulo, isto é, os métodos que a gente definia aqui para a classe retângulo, nesse caso aqui a gente tem um método calcular área, que a gente está passando aqui a base e a altura como parâmetros para fazer o cálculo da área do retângulo. Uma vez que a gente tem esse método definido na classe base, a classe quadrado herdaria esse método e teria este mesmo comportamento. Mas aí vem a questão, será que esse é o comportamento que a gente realmente quer? Se a gente for revisar aqui então como seria o comportamento da área do retângulo para essa estrutura que a gente montou, aqui num cenário hipotético, se a gente tivesse, por exemplo, uma base igual a 2 e a altura igual a 3, a gente poderia calcular facilmente o resultado aqui da área do retângulo, que daria um resultado de 6. Mas e a área do quadrado? A gente viu lá na definição, por definição, que o quadrado ele não tem a base diferente da altura. Então, como que a gente iria basear para fazer o cálculo do quadrado? Considerando aqui que nessa estrutura a gente teria que herdar esse cálculo da área da classe retângulo. Então, a gente já percebe que não seria possível fazer o cálculo corretamente, poderia ter um problema aqui de definição e principalmente de comportamento, de forma que a classe retângulo não conseguiria representar a classe quadrada. Então, para corrigir esse comportamento, a gente teria que fazer algo desse tipo. A gente teria que remover aqui esses parâmetros e colocar aqui o cálculo da área, passando apenas um valor, para fazer o cálculo do lado. Então, vamos imaginar que você passa aqui um lado 2, ele teria que fazer 2 vezes 2. De modo geral, o que a gente precisa fazer é garantir que essa classe quadrado aqui, ou qualquer classe que você estiver implementando, ela tenha o comportamento correto. Com essa estrutura, então, que foi apresentada, a gente já consegue perceber que não foi uma boa ideia, A gente não consegue, então, fazer uma representação de forma a preservar aqui o comportamento correto, de forma a definir o comportamento correto para as duas classes. A gente teria aqui um problema para representar o comportamento. Fazendo o link, então, com os conceitos do LSP, a gente poderia aqui, então, estabelecer as seguintes perguntas. Um retângulo pode substituir um quadrado em comportamento? Ou, tentando inverter um pouco a pergunta, o subtipo quadrado pode ser substituído pelo subtipo base retângulo? Se a gente quisesse ainda expandir isso para o conceito de polimorfismo, poder validar o polimorfismo, um retângulo, ele pode assumir a forma de um quadrado em sua estrutura e comportamento? E a gente sabe, a gente viu aqui então, que a resposta para esse caso, devido a esse problema que foi apresentado, que não é possível fazer essa representação, O retângulo então não consegue fazer essa substituição. Então, com essa estrutura que a gente montou, a resposta seria não. E com isso, então, a gente constata também que este exemplo é um exemplo de violação do princípio da substituição de Liskov. Então, a gente pode perceber que houve uma quebra de funcionamento aqui, houve uma quebra de comportamento e também uma quebra de contrato. E esse tipo de situação é justamente a intenção do LSP, estabelecer, de uma certa forma, uma validação para esse tipo de situação, para esse tipo de relação, Normalmente essas situações de herança que a gente quer validar se um tipo realmente pode ou não ser um subtipo de uma outra classe, por exemplo, como foi um caso que a gente viu. Então agora, para ficar ainda mais claro e prático, vamos ver alguns exemplos aqui no código. Bom, e como primeiro exemplo, vamos ver aqui o próprio exemplo do problema aqui que a gente acabou de ver do quadrado e do retângulo. A representação no código seria algo desse tipo, A gente teria uma classe aqui chamada retângulo, com a implementação do método calcular área. Aqui embaixo, um exemplo bem simples, só para demonstrar mesmo, ele simplesmente faz o cálculo da área na classe básica, que é a nossa classe retângulo. Então ele simplesmente vai multiplicar a largura vezes a altura para calcular a área do retângulo. Como o quadrado, no exemplo, ele está implementado para fazer o cálculo aqui usando a mesma definição, que é a definição que foi inferida, que a gente naturalmente iria implementar. No exemplo, como a gente viu, que vai causar violação, eu montei aqui um exemplo de execução.
rodar aqui o projeto, simplesmente para a gente fazer um debug. E se a gente for executar, primeiro eu estou criando uma instância de retângulo só para a gente conseguir fazer o teste. Estou passando os valores 2 e 3, observar o resultado que está retornando 6. A gente observar que a área do retângulo ele já calculou, já pegou o valor 6, ele vai imprimir aqui na tela também. Vou colocar a tela aqui também do lado, olha só, ele está mostrando aqui que o resultado da área do retângulo é 6. E se a gente passar aqui para o quadrado, obviamente, como ele vai chamar o mesmo método, olha só, ele vai passar no mesmo resultado. Aqui a gente poderia até fazer um exemplo um pouco diferente. Eu vou voltar à execução aqui. Muitas pessoas poderiam supor o seguinte: como eu vou calcular a área do quadrado, eu sempre tenho que passar um valor que a base e a altura vai ter valores iguais. Então eu poderia fazer isso daqui, né? Colocar uma saída, né? Vamos dizer assim, não muito segura, mas muita gente poderia pensar, é colocar aqui a base e a altura com os valores iguais. Aí dessa forma ele iria retornar o valor correto, 4, mas a gente estaria ferindo com o contrato, uma vez que não é isso que a gente quer, né? A gente não quer calcular a largura e a altura, a gente quer passar um valor só. Imagina que no meio do seu código você vai ter um método desse tipo, né? Independente seja o cálculo da área de um quadrado, pode ser qualquer tipo de método. Uma vez que você não está com a estrutura totalmente coerente, você pode dar margem, né? Inclusive na hora de fazer a representação aqui, na hora do retângulo, por exemplo, assumir o valor do quadrado, ele pode fazer uma certa confusão aqui na hora de mapear esse comportamento, né? Na hora de executar esse comportamento. Então a gente precisa garantir que a estrutura esteja ok. Dessa forma aqui, ele até retornaria o valor 4. Só que a gente estaria dependendo, eu vou passar aqui na execução novamente, ó, a gente teria que obrigatoriamente informar a largura e a altura. Vale lembrar, né, que para a área do quadrado a gente não deveria ter que passar dois valores. Seria uma forma mais segura se a gente passasse só o valor do lado do quadrado para ele fazer o cálculo correto. Então aqui a gente simplesmente demonstrou um exemplo de que daria para contornar esse problema, mas não seria muito seguro. Imagine que também você não sabe qual o valor aqui que vão ser passado, né? De repente você passa o valor errado aqui. Se eu passar qualquer valor errado aqui, ó, se eu passar o valor 1, por exemplo, já causaria um erro e a gente já não teria a área do quadrado calculada. Olha só, aqui ele está retornando 2, que estaria incorreto. Dessa forma, então, a gente viu que ele já estaria com um erro de cálculo. Qualquer valor incorreto que a gente passar, a nossa estrutura não garante esse comportamento correto da área do quadrado, tá? Bom, só até aqui já daria para a gente constatar que esse exemplo estaria violando o princípio de substituição de Liskov, o LSP. Mas para complementar esse exemplo aqui, eu até vou voltar aqui na definição da classe. Notem que aqui eu coloquei a largura e a altura como parâmetros desse método. De repente você pode esbarrar em algum exemplo aí, inclusive foi o caso do exemplo do Uncle Bob, que ele colocou duas propriedades. Ele chamou uma propriedade de largura e a outra propriedade de altura, para representar esses dois campos, né? Uma outra possibilidade de representação seria essa daqui, né? Você tem a largura e você tem a altura, você pode fazer o set, e aí você não precisaria ter esse método. Só para ilustrar que, de repente, você pode ver esse exemplo aqui, mas a questão aqui, né, o ponto é que vai dar na mesma, tá? De todo jeito você vai estar violando o princípio de substituição de Liskov. Por quê? Porque mesmo se a gente fizer isso daqui, na hora de aplicar isso daqui, agora já não vai funcionar, né? A gente teria que fazer algo desse tipo. A gente teria que fazer retângulo, ponto, altura, e aqui setar um valor para altura. No caso aqui a gente tinha colocado 2, né? E aqui a gente teria que colocar a largura como 3. A gente simplesmente faria isso e depois chamaria o cálculo da área, que daria na mesma, tá? E para resolver esse caso aqui, no caso do quadrado, seria a mesma coisa. A gente teria que passar, aí se você quisesse forçar aqui, a gente teria que colocar como 2. Mas a gente nota que você ter a possibilidade de definir uma altura e uma largura diferentes para o quadrado, a gente já está ferindo aqui, né? A gente está quebrando, de certa forma, o contrato. Essa especificação definida aqui no retângulo, ela não é válida aqui para o quadrado. Então, o quadrado a gente teria que ter alguma coisa desse tipo aqui, ó. A gente teria que poder definir só o lado para ele, né? Então a gente teria que vir aqui no quadrado, a gente teria que definir um lado para ele apenas. Então notem que esse daqui seria o formato mais adequado para o quadrado, né? Então a gente teria que ignorar o que veio pré-estabelecido aqui da classe base para definir da classe quadrado, né? Não faz sentido você definir largura e altura, sendo que a gente só precisa do lado aqui para poder calcular a área do quadrado. Então, em resumo, o cálculo da área do quadrado vai ser diferente do cálculo da área do retângulo, por mais que o quadrado seja um retângulo, considerando a definição lá da geometria da matemática, tá? Então, e por isso que fere o contrato. Eu vou voltar aqui o exemplo anterior como estava, isso aqui foi só para demonstrar mesmo, né? Eu vou voltar aqui também, ó.
Então a gente pode observar que não muda, tá? Se a gente usa como propriedade ou se a gente passa como método, o problema permanece, porque é uma questão de comportamento. A gente precisa de validar o comportamento, né? A gente precisa de ter uma coerência aqui entre o comportamento do tipo com o subtipo. Aí agora fica então a questão, como resolver o problema do quadrado e do retângulo? Vamos ver agora como que a gente poderia resolver isso daí para não quebrar mais, não violar mais o princípio de substituição de Liskov, para não violar mais o LSP. Bom, então já abrindo um outro exemplo, aqui nós temos a implementação, uma alternativa de implementação, na verdade, para poder ficar mais aderente aqui ao princípio do LSP. Neste outro exemplo, como que foi desenvolvido? Ao invés de a gente ter uma classe retângulo, a gente tem aqui uma superclasse, um tipo base, da qual eu chamei aqui de forma. E nessa classe a única coisa que a gente tem é uma propriedade de descrição. E como subclasses aqui, né, representando os subtipos, a gente tem um retângulo, que é uma forma, o quadrado, que é uma forma, e eu coloquei aqui também uma terceira opção, só para mostrar também como que fica mais interessante, permite que a gente consiga estender também essa abordagem. Outra observação interessante é que além da gente estar aderente ao LSP, naturalmente a gente também aplicou aqui o princípio do SRP, que é o princípio da responsabilidade única, separou aqui cada um com a sua responsabilidade, né? Cada classe com a sua responsabilidade. O retângulo está com o cálculo específico dele, ele está com o seu contexto aqui separado, o quadrado também está com o seu contexto separado, e aqui nós temos também um círculo, e poderia ter N formas diferentes aqui, cada uma vai ter a sua própria responsabilidade, e também a gente está aplicando aqui o princípio aberto e fechado, né? Se tiver alguma coisa específica de forma, a gente colocaria aqui na classe abstrata e deixaria isolado aqui, fechado, para alterações e aberto para estender para outros tipos de forma. Então, o interessante do Solid é isso, né, que os conceitos são complementares. Foi só uma observação interessante a gente já observar que um princípio não anula o outro, na verdade eles são complementares. Então aqui a gente já vê a aplicação dos três. E voltando aqui ao caso do LSP, só para a gente olhar mais de perto essas classes, eu vou abrir elas aqui, ó. Elas ficaram dessa forma, reduzir um pouquinho. Como que a gente pode olhar aqui essa representação? Ele ficou da seguinte forma, vamos destacar essas classes. A classe forma, ela simplesmente, só para não ficar vazia aqui, eu coloquei uma descrição, que a gente poderia ter, por exemplo, uma descrição da forma que a gente está trabalhando, tá? Poderia ser qualquer campo aqui, eu coloquei um campo apenas para exemplo mesmo, tá? Poderia ter um método específico de forma também, que não causasse nenhum problema, né? Então aqui eu simplesmente coloquei uma propriedade que pode ser estendida, né? Ela está protegida, mas ela vai poder ser utilizada também pelas outras classes. Na implementação de retângulo, eu simplesmente coloquei aqui um construtor só para demonstrar aqui, né, que ele está setando a application retângulo, um método de cálculo da área. Apesar de eles terem o mesmo nome, os cálculos são diferentes, é isso que a gente vai ver agora. O retângulo continua fazendo o mesmo cálculo, né? Ele vai passar aqui a largura e a altura e vai multiplicar os dois valores, tá? Então, como que ficaria o caso do quadrado? Como que a gente resolveria? Neste caso, como o quadrado agora não está herdando nada de retângulo, ele pode ter o seu cálculo próprio, que é o mais correto, né, o mais coerente. Então aqui a gente não precisa passar dois valores, né, dois parâmetros. A gente vai passar simplesmente o lado e aqui ele vai fazer a multiplicação, né, como se a gente estivesse calculando aqui lado vezes lado. E aí aqui a gente não tem risco de passar valores e interferir no cálculo da área do quadrado. Dessa forma, então, a gente está aderente ao princípio do LSP. E se a gente for observar aqui também, como eu havia comentado, a gente consegue, nessa abordagem, utilizando inclusive a ajuda dos princípios do SRP para fazer a separação de responsabilidade e também o princípio aberto e fechado, né, a gente consegue também fazer a extensão aqui para outros tipos de forma. Eu coloquei o círculo aqui só como um exemplo. Então o círculo, por exemplo, ele teria um outro cálculo de área. Está até aqui, inclusive, calculando a área do círculo. Então a gente pode notar que aqui ele tem o seu próprio cálculo, o quadrado vai ter o seu próprio cálculo e o retângulo vai ter o seu próprio cálculo. Então, com isso, a gente fecha aqui e mostra que, com uma abordagem simples, a gente consegue deixar já bem melhor esse tipo de implementação, aplicando os três primeiros princípios do Solid, né? Nesse caso aqui com um foco maior no SLP. Para a gente fechar esse exemplo aqui, então, eu só vou colocar um breakpoint, só vou executar mais esse exemplo para a gente conseguir demonstrar aqui, então, como estaria funcionando. Basicamente, cada um daria um resultado. Então, vamos lá. Então, eu vou passar aqui rapidinho, só para ele executar. Olha só, primeiro ele instanciou o retângulo, calculou a área do retângulo, imprimiu. Passou aqui na área do quadrado, imprimiu. No caso aqui deu 4, eu passei 2, calculou-se corretamente. Vou passar aqui a área do círculo, que aqui a área do círculo foi um extra aqui no exemplo, né? Mas também daria para demonstrar aqui a
só ficou errado aqui, né? Na verdade aqui eu teria que mostrar como área do círculo. Então a gente já corrige aqui, deixa eu rodar novamente só para corrigir esse exemplo. Tá, vou passar rapidinho aqui, vou só colocar um break aqui no final, deixa eu executar e agora sim ficou correto. Não daria até para formatar esse valor para ficar com 2 casas decimais, mas só para fins de exemplo aqui, fim didático. Olha só, a gente tem aqui então a área do retângulo, a área do quadrado e a área do círculo. Os 3 calculados, né, com a separação da responsabilidade de cada figura aqui, geométrica, com os cálculos também totalmente isolados, sem interferência de comportamento, que é o que a gente queria testar aqui principalmente. Então com isso, a gente conseguiu montar um exemplo mais adequado ao LSP, aqui ao princípio de substituição de Liskov. Bom, para ficar ainda mais claro, vamos ver aqui um outro exemplo, que é o exemplo da classe veículo. Eu vou arrastar aqui, eu vou fechar primeiro esses exemplos, eu vou arrastar aqui para a tela esse outro exemplo aqui. Bom, nesse exemplo nós temos aqui uma representação que seria muito comum da gente estar utilizando caso a gente fosse representar a classe veículo e aqui os tipos de veículo, né? Por exemplo, aqui a gente tem um carro e uma moto, que seriam exemplos aqui de veículo, né? A gente poderia, através da herança, representar que o carro é um veículo e que a moto também é um veículo. Então, seria uma representação muito comum e até funcional. Para mostrar um pouquinho mais sobre esse exemplo, deixa eu abrir aqui as classes. Bom, antes de abrir o código aqui, a gente já pode perceber que eu criei 2 propriedades. A propriedade de descrição para descrever o veículo, a propriedade ligada simplesmente para indicar se o veículo está ligado ou não. Aqui tem o método ligar motor, que é basicamente um set para essa propriedade aqui do ligado. E o método mover, no caso dos veículos, eles vão ter esses 2 comportamentos em comum, que é ligar o motor e fazer a movimentação, que é representada aqui por esse método mover. Vamos então dar uma olhada aqui no nosso código. Bom, então eu vou arrastar aqui o código para a tela, posicionar ele aqui junto com o diagrama. Vou mostrar aqui então a classe veículo, aumentar um pouquinho. Bom, então nós temos aqui 2 propriedades, né, como eu disse, da classe veículo, né? Temos aqui a descrição, que é uma string, e aqui temos a propriedade ligado, que é um booleano, tá? Ambas estão protegidas aqui contra alteração, somente as classes filhas vão poder fazer alteração. E aqui a gente tem a implementação do método mover, simplesmente fazendo um if aqui para saber se ele está ligado ou não, para saber se ele pode movimentar ou não. Tá? Esse aqui é só um exemplo bem simples mesmo, só para fins didáticos aqui mesmo. Tá? Então aqui a gente tem um método mover, que simplesmente faz esse if, uma verificação, que vai ser em comum a todos os veículos, por isso que ele está na superclasse. Então a gente vai conseguir reutilizar esse método mover, essa é a ideia. Para ligar o motor, para esse exemplo aqui, vamos considerar que a ligação do motor, cada veículo, cada tipo de veículo, cada variação, né, cada filho, vai ter uma ligação diferente, né? Ele vai ter que ter uma implementação diferente de motor. Então, se a gente olhar aqui para baixo, a gente tem a implementação de carro, que vai ter uma implementação específica para ligar o motor. Então, eu estou fazendo aqui um override para ligar o motor. Reparem aqui que o carro é um veículo, então ele está fazendo a herança aqui de veículo. A gente vai ter um método ligar motor, que vai ser basicamente um set para essas 2 propriedades. Eu coloquei um console aqui também para fazer um indicativo. Então aqui eu estou simplesmente simulando como se fosse uma implementação específica da subclasse carro. Então aqui eu vou colocar que ele está true e vou colocar aqui uma descrição X, carro X. Reparem aqui na moto que a gente tem uma implementação bem similar, só troquei aqui os valores só para a gente ver que ele está passando uma implementação específica da moto. Então, resumidamente, o carro vai ter sua implementação específica para ligar o motor e a forma que você liga o motor aqui da moto vai ser também uma implementação específica, né? Representando aqui um exemplo muito comum, né? Que vão ter comportamentos distintos aqui, dependendo da subclasse que você está abordando. Baseado então nessa descrição, a gente vê que o nosso exemplo é até coerente, né? Então, o nosso veículo ele vai ter um comportamento que é em comum aqui. Eu só posso passar aqui uma propriedade, uma descrição simplesmente para fazer um log aqui. Ele vai ter suas implementações específicas, né? O carro vai ter sua forma particular de ligar, a moto vai ter sua forma particular de ligar. Então, olhando também do ponto de vista do polimorfismo, a gente pode perceber que o veículo facilmente pode assumir a forma de carro e também pode assumir a forma de moto. Até no exemplo aqui abaixo, eu fiz exatamente esse exemplo. A gente tem aqui o veículo assumindo, estou criando uma instância aqui da classe carro, então ele está assumindo a forma de carro aqui, vai fazer a ligação e depois vai mover. A moto é a mesma coisa, ele vai instanciar, vai fazer uma ligação e depois vai mover. Então, até o momento está coerente. Mas vamos imaginar que nesse exemplo aqui, eu também quisesse colocar um terceiro tipo de veículo.
Vamos imaginar que eu quero adicionar aqui a bicicleta, então eu deixei até aqui de propósito, eu vou tirar um comentário aqui. Então, partindo da ideia que a bicicleta é um veículo aqui representado na herança, até olhando na análise preliminar faria muito sentido, né? A bicicleta é um veículo, então a gente colocaria assim numa herança. Ele até está me dando a sugestão aqui, eu já vou aproveitar a sugestão e já vou fazer a implementação que ele está sugerindo. Ele simplesmente me sugeriu aqui para implementar o contrato de veículo, já que eu coloquei aqui um contrato, né, para que ele tem que implementar um método ligar motor, tá? Assim como o carro implementou o ligar motor, a moto também tem que implementar o ligar motor. Então aqui como a gente agora está herdando de veículo, ele exige, né, por contrato aqui que a gente também implemente o ligar motor. Então, partindo dessa ideia de que ele vai seguir o contrato, e aqui eu estou simulando uma situação que a gente poderia ter, de repente, um sistema já desenvolvido, né, que teriam essas duas classes, e um segundo desenvolvedor vai fazer aqui uma complementação, né, vai fazer uma manutenção e vai precisar desenvolver seguindo esse contrato, ele vai precisar colocar um novo veículo. Então ele simplesmente vai vir aqui, vai seguir esse contrato e vai colocar uma implementação. Tá? Até aqui, se a gente fizer uma compilação no código, ele está funcionando, né, não está causando nenhum problema, vai compilar normalmente. Então, sendo assim, o desenvolvedor poderia facilmente ignorar, né, deixar esse método aqui sem implementação, já que a bicicleta não precisa ligar o motor. Ele pode ignorar aqui então, simplesmente deixar esse método aqui para não dar erro de compilação. E considerando também que a bicicleta já tem aqui, né, ela já, por padrão, ela já está herdando aqui o método mover da classe veículo, tá? Então aqui ele já está com o comportamento que ele quer de fazer a movimentação da bicicleta, só não vai poder ligar o motor. Mas qual que é o problema dessa abordagem? Se a gente fizer uma compilação, né, como eu disse, ele não vai dar nenhum erro. Então, estruturalmente falando, nossa compilação aqui estaria funcionando. Mas o que vai acontecer se eu vou executar esse código aqui? Eu vou abrir aqui esse exemplo. Eu tinha mostrado aqui rapidamente, agora eu vou mostrar a execução. Vamos lá, eu vou remover esse comentário aqui. E se a gente olhar aqui, a gente consegue falar para a bicicleta mover e a gente consegue falar para a bicicleta ligar o motor. O que vai acontecer aqui quando a gente executar esse código? Primeiro vamos fazer aqui, ó, vou até colocar aqui como veículo também. Então o veículo ele vai estar assumindo a forma aqui de carro, assumindo a forma de moto, assumindo a forma de bicicleta. Vamos executar esse código então. Vou colocar um breakpoint aqui, acompanhar. Eu vou seguir aqui no debug, que então primeiro ele vai criar uma instância de veículo. Vou passar a primeira vez no ligar motor só para mostrar o que está acontecendo, né? Primeira vez que ele vai ligar o motor, o que ele vai fazer? Ele vai passar no ligar motor. Eu simplesmente coloquei um método aqui de log, né, para simular aqui a implementação específica do motor de carro. Ele vai passar aqui no ligado e aqui ele vai colocar uma descrição. Então, bem simples, nada demais. E aqui ele vai simular que está movendo. Então, se a gente olhar aqui no nosso console, a gente já tem aqui, ó, que ele ligou o motor do carro e movimentou o veículo carro X. Se a gente passar aqui na moto, a mesma coisa. Então ele passou aqui na moto. Então basicamente a gente teve os dois comportamentos que estavam coerentes. E o que vai acontecer agora que a gente colocou a bicicleta? A gente vai instanciar. Repare aqui que o veículo vai assumir também o formato de bicicleta, que é a forma de bicicleta. E na hora que ele for executar, para ligar o motor, como a gente viu lá na implementação, a gente não estava com nada implementado. Então, dessa forma, a gente não garante que, se você passar uma instância de veículo, a qualquer ponto no código que a gente estiver utilizando a classe base veículo, se por algum motivo, em qualquer parte do sistema, ele assumir uma forma de bicicleta, a gente não consegue garantir o funcionamento coerente. Então, só isso daqui, por si só, já estaria violando o princípio. Então, só para seguir aqui, ó, ele já vai cair numa exception. O que é interessante de destacar aqui? Ó, até vou parar aqui o projeto que já quebrou tudo aqui. Então, ele nem chegou no mover aqui, ele já deu erro. Vou parar aqui o projeto. Então, né, só para reforçar, se em qualquer ponto da aplicação a gente estiver assumindo uma forma que não está totalmente coerente aqui entre a subclasse e a superclasse, né, nesse caso aqui, a superclasse veículo está assumindo uma forma de bicicleta, então a gente viu que, a hora que ele for ligar o motor, como ele não é coerente aqui na implementação, né, seria facilmente um erro de execução. Então, fazendo uma rápida revisão aqui, o código não deu nenhum erro de compilação, portanto, na hora de executar, a partir do momento que a gente colocou uma instância aqui que não estava adequada, né, não seguiu o comportamento adequado, teve uma quebra de comportamento, a gente percebeu que teve um erro de execução, né, ele teve um comportamento não esperado. Isso aqui, inclusive, pode levar, né, dependendo do sistema e da abordagem, um caso parecido como esse, poderia levar a um erro grave aí de sistema.
Sendo assim, este também é um exemplo de violação do LSP, já que o LSP fala que as classes base, no caso aqui o veículo, deve ser capaz de substituir as suas classes filhas, né, as suas subclasses. Com isso, então, fica mais fácil a gente compreender por que o LSP, né, o princípio de Liskov, nos ajuda e nos guia com o uso da herança. Né? É uma espécie de validação aqui para a gente ver se o comportamento está correto. Então aqui a gente está violando o princípio do LSP pelo fato da superclasse não estar conseguindo substituir, né, não está conseguindo assumir a forma aqui da sua subclasse. Bom, e só para incrementar um pouquinho mais esse exemplo, a gente viu aqui que dessa forma aqui ele já vai quebrar, né, porque a gente está chamando o método ligar motor e ele não está implementado. Tá, vamos imaginar que o desenvolvedor lá espertinho, ele fala o seguinte, já que esse método não está implementado, é só não chamar ele, eu vou simplesmente chamar o método mover. O que vai acontecer aqui? De propósito, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma implementação que, nesse caso aqui, está condicionando o método mover ao veículo que está ligado. Então, poderia ter uma regra, aqui eu estou simulando uma regra que poderia estar no sistema, né, uma espécie de trava aqui para garantir que o veículo está ligado. Tá? Mesmo que não tivesse essa trava, a gente já está violando o princípio, tá? Isso não muda o fato. Eu só quis incrementar aqui mesmo o exemplo para mostrar que ainda assim o sistema não teria o comportamento esperado. Vamos até executar aqui novamente para mostrar aqui esse caso também. O que vai acontecer? Vou passar aqui, vou passar no F5 para ir um pouco mais rápido. Ele passou rápido demais, eu vou executar novamente. Vou colocar um break aqui dessa vez, vou deixar ele passar. Beleza, então a gente viu aqui que ele imprimiu um comportamento aqui de carro, imprimiu um comportamento de moto normalmente, e quando chegou na bicicleta ele vai fazer a instância aqui. Na hora de mover, vamos lá ver o que está acontecendo. Nesse caso aqui ele tem uma regra, então já que a gente não chamou o método ligado, ele simplesmente não vai mover porque o veículo não está ligado. Então ele gerou um segundo comportamento incorreto, né? Na verdade aqui ele está funcionando como uma espécie de validação, mas o que eu quis mesmo mostrar aqui nesse exemplo é que de qualquer forma que você faz, ele está gerando um comportamento inesperado, né? Mesmo se você chamar um método que ele não está preparado, o método não está implementado, ele vai dar um erro aqui que a gente viu aquela hora. E se a gente tentar burlar o sistema, nesse caso aqui, né, simulando comportamento, ele também teria um comportamento não esperado. Esse segundo caso foi só para complementar o mesmo exemplo, né, para a gente ver que nesse exemplo aqui, mesmo se você tentar burlar, não iria funcionar. Então, seguindo aqui, ele deu a mensagem aqui, não foi possível iniciar o movimento porque o veículo não está ligado. Como a bicicleta nunca vai ligar, ele nunca teria o comportamento esperado. Bom, e com isso então o nosso desenho ficou da seguinte forma: a gente tem aqui o carro, o veículo e a bicicleta, que neste caso aqui, eu vou até colocar ela separada aqui. Essa terceira implementação foi um exemplo de violação, né? A gente fez com que a gente violasse o princípio do LSP. Como que a gente poderia então estar melhorando esse exemplo aqui de forma que a gente ficasse adequado, né? Que a gente ficasse aí aderente ao princípio do LSP para também conseguir estar utilizando a bicicleta aqui dentro da nossa implementação, né? Dentro do nosso desenho de classe. Vou arrastar aqui para a tela então um outro exemplo que seria uma implementação alternativa, né? Para a gente ficar mais aderente aí ao LSP. Eu vou fechar esses exemplos anteriores e aqui a gente tem então um segundo exemplo. Seria um exemplo que estaria mais aderente ao LSP. E aqui a gente consegue fazer algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente tem aqui uma interface veículo, caso a gente necessitasse representar aqui um contrato mais geral, no qual a gente vai ter um método mover. Aqui a gente tem uma classe abstrata veículo que segue essa interface. Então aqui note que a gente tem agora, deixa eu até puxar um pouquinho para cima aqui, a gente tem aqui duas classes. A gente tem uma classe que eu chamei de veículo motorizado, a qual vai ser superclasse, né, vai ser a classe pai de carro e moto, características de veículos motorizados aqui separado, e a gente vai ter também um outro lado aqui, né, um outro contexto aqui, uma superclasse diferente, específica para veículos não motorizados, no qual a gente pode colocar bicicleta, poderia colocar outros aqui também que não são motorizados. E dessa forma a gente consegue isolar alguns comportamentos e ter contratos bem separados, né, bem segmentados. Eu vou mostrar aqui já no código, deixa eu já arrastar aqui esse exemplo aqui em código. Então eu vou arrastar aqui para a tela a implementação dessas classes. Então aqui a gente tem a implementação da interface veículo, que é bem simples, na verdade só tem um método mover aqui, só para garantir que quem segue essa interface vai ter um método mover. Isso aqui é opcional, tá? Eu só quis mostrar aqui
a possibilidade. Então a gente tem aqui uma classe abstrata que eu chamei de veículo motorizado. Poderia não ter essa dependência aqui da interface, mas eu achei legal de colocar aqui também, só para demonstrar que o mover seria incomum entre os veículos motorizados e não motorizados, nessa interface. Ele tem que ter obrigatoriamente esse método, poderia estar implementando essa interface. A gente tem aqui aquela mesma implementação, né, do campo aqui ligado, que a gente começa como falso. Aqui ele está fazendo a mesma verificação que tinha antes, só que agora eu mudei a mensagem aqui apenas para veículos motorizados. Eu mantive aquela mesma regrinha. Seguindo aqui, a gente tem o ligar motor. Então, olha só, a gente tem aqui um escopo de veículo motorizado. Então, a gente tem uma classe e quem que vai herdar de veículo motorizado? Classe carro e a classe moto. Nesse caso aqui, eu não coloquei implementação nessas classes. A gente poderia ter a implementação específica da classe carro e a implementação específica da classe moto, tá? Simplesmente para dar uma enxugada aqui no exemplo, né? Só para simplificar aqui também a demonstração, eu não coloquei implementação, já que aqui para o nosso teste o próprio veículo motorizado já iria nos atender. Eu vou seguir aqui. No veículo não motorizado está até mais simples, né? Então, só para abrir os dois aqui para comparar, o mover do veículo motorizado tem implementação específica. Preciso do veículo estar ligado. O mover do veículo não motorizado, ele tem um mover aqui também, ele movimenta o veículo não motorizado. Então é como se fosse uma implementação específica do veículo não motorizado, e aqui é uma implementação específica do veículo motorizado. Aqui ele tem um método ligar motor, todos que foram motorizados, obviamente, né, obrigatoriamente, ele vai ter que seguir o contrato de ligar o veículo. Aqui eu não coloquei, tá, uma observação, não coloquei o campo de descrição, mas também não faria muita diferença, tá? A gente poderia manter o campo de descrição aqui também, se for necessário. Então, basicamente, é essa a nossa implementação. Então, aqui a gente tem as duas classes abstratas e aqui a gente tem as classes filhas, sendo que o carro e o moto estão para o veículo motorizado e a bicicleta está para o veículo não motorizado. Vamos aqui para nossa classe de teste, né, nossa classe de execução, e vamos fazer a execução. Vou executar aqui então o código, coloquei o breakpoint. Vou entrar aqui na primeira execução. Aqui eu entrei no veículo motorizado. Ele vai ligar o motor normalmente. Mudou a flag aqui para true. Então ele ligou o motor, executou o movimento, passou aqui, ligou o veículo, movimento motorizado. Eu só não coloquei aqui que é do carro, mas a gente sabe que ele passou primeiro no carro. Não coloquei esse destaque aqui, mas para fim de exemplo está tranquilo. Então ele passou primeiro no veículo motorizado, passou nos dois veículos motorizados, né? Primeiro no carro, segundo na moto. Se fosse o caso, seria só implementar uma descrição ali, tranquilo. E para a bicicleta, no caso aqui agora, ele não tem a implementação do motor. Então não é obrigatório, ele vai ter um mover específico de bicicleta, já que agora a gente garante que ele está com o veículo não motorizado. Então aqui agora, se a gente for seguir aqui, a gente tem que primeiro ele ligou o veículo, depois moveu o veículo motorizado. Depois a mesma coisa, né? Ligou o veículo. E o segundo aqui, aliás, o terceiro, ele não é motorizado, então ele não precisa ligar, ele apenas movimenta. Então aqui a gente tem um funcionamento totalmente correto. Até para ficar um pouco mais claro, eu acabei usando o var aqui nesse exemplo, deixa eu parar o exemplo aqui. Mas aqui eu acabei usando o var, mas se a gente voltar aqui, a gente garante que está usando o veículo motorizado. Só para ficar um pouco mais explícito aqui, eu poderia fazer isso daqui também. Veículo motorizado para carro e moto e veículo não motorizado para bicicleta. Se eu colocasse aqui, só para fins de exemplo, se eu colocasse que a bicicleta agora é um veículo motorizado, iria ter uma quebra de contrato já de cara aqui e a gente já veria que está inconsistente, né? Então, na compilação aqui, ele já iria quebrar. Então, eu preciso colocar agora que ele é do veículo não motorizado. E assim, a gente fica com mais garantias aí, né? E já fica aderente aí, fica adequado ao princípio do LSP. Pegando o link aí do conceito, a gente pode observar aqui também que a classe veículo motorizado é capaz de substituir as suas subclasses, que no caso é carro e moto, e o veículo não motorizado é capaz de substituir a sua subclasse, que é, no caso aqui, representado pela bicicleta. Então, a gente tem a substituição acontecendo aqui sem nenhuma quebra de comportamento, aqui sem nenhuma quebra de contrato, nestes dois casos. Então é isso, pessoal. Passamos aí na definição do LSP, vimos alguns exemplos bem interessantes aí da aplicação, vimos aí na prática, no código, e com isso nós fechamos o terceiro vídeo aí sobre Solid.
E mais uma vez espero muito ter contribuído aí com o seu desenvolvimento. Agradeço demais você que ficou até aqui. Não deixe de dar o seu like, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. E caso ainda você não seja inscrito, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhum conteúdo e dar essa força aqui para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Com certeza vai ajudar bastante o canal, o projeto e para o nosso desenvolvimento. Não deixe também de mandar seu comentário, sua dúvida, suas sugestões. Mais uma vez então, obrigado e até a próxima. Valeu!